E aí, moçada, vamos para mais uma aula de hoje, mas eu vou lhe fazer o pedido. Não esqueça de se inscrever no canal Vida do Professor, para dar moral pro negão aqui, viu? Certo? Hoje, pessoal, nós vamos falar mais precisamente das funções do corpo humano. Então, nós saímos um pouco do cosmos, né? Saímos lá da questão do universo, planetas e astros do nosso universo, e vamos agora, né, para aquele conjunto de conhecimentos mais próximos da nossa realidade, que é o nosso corpo. Então nós estaremos falando, né, agora sobre as funções no nosso organismo. E falando em funções, tem um conjunto de funções que é extremamente importante para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da vida do organismo. Mas antes, eu queria que vocês analisassem essa figura. Essa figura aqui, pessoal, representa o que é realmente o corpo humano. O corpo humano nada mais é do que uma grande indústria. Cada setor da indústria fazendo a sua função e resultando no produto. O nosso corpo também funciona da mesma forma. Cada parte do nosso corpo desempenha determinadas funções que são extremamente importantes para a sobrevivência. Então, quando a gente percebe algo errado no nosso corpo, é porque uma partezinha dele, ou várias partes, começa a dar defeito. Vamos continuar, porque a gente tem que entender o que são as funções vitais. Pessoal, as funções vitais, a gente classifica elas basicamente em dois grupos. Vou apresentar a primeira. A primeira função vital é de conservação do indivíduo. É aquela função que o nosso corpo faz para preservar a vida do organismo, no caso, Fabinho de Zé Bigode. Então, dentro dessas funções para a conservação do organismo, nós temos aí função de nutrição, função de relação e função de coordenação. O que é a função de nutrição? Que é a primeira que nós vamos estudar. Nós iremos estudar mais adiante o sistema digestório, como é realmente que a gente se alimenta. Então, a função de nutrição, ela é a digestão, a circulação, a respiração e a excreção. Vocês podem até achar esses outros nomes um pouco estranhos, mas quando vocês verem o conteúdo, vocês vão ver que tem tudo a ver. A outra função de conservação do indivíduo, do organismo, é a função de relação, que é a locomoção e os 5 sentidos, dentre eles a fonação, a fala. Vamos continuar. A terceira função de conservação do organismo é a coordenação. A coordenação nervosa, sistema nervoso, e a coordenação endócrina. Quando a gente for falar do sistema endócrino, é que vocês vão entender as glândulas do nosso corpo. Por exemplo, o fígado, por exemplo, a tireoide e outras glândulas que organizam as funções do nosso organismo. Então, pessoal, aí são as funções de preservação do indivíduo, mas além dessas, nós temos as funções de preservação da espécie, que na verdade é a função. A função de preservação da espécie, para que não acabe a espécie humana, é a função de reprodução. Nós iremos estudar também sobre a reprodução. Não teremos tanta dificuldade com vocês devido à faixa etária que vocês têm. Eu acredito que
nas turmas a gente tem pais de família, mães de família, pessoas solteiras sexualmente ativas, certo? E a gente vai fazer um estudo científico em relação a isso, né? Com todo respeito, com todo cuidado, que o tema deve ser tratado, até porque é um tema relacionado à saúde. Sexualidade é saúde, as outras funções vitais é saúde. Então nós vamos estudar, né, sobre a saúde do nosso corpo. Então, pessoal, para a gente dar continuidade aos nossos estudos, a gente tem que entender a estrutura do nosso corpo. Não sei se vocês já viram em anos anteriores, mas se não, eu vou dizer agora. Em relação ao átomo. O átomo é a menor partícula em que se pode ser dividida uma matéria. Então, seja ela orgânica, seja ela o que for, foi matéria, ocupou espaço, lugar no espaço, é formado de átomo. Então, a menor partícula, matéria é o átomo. Porém, o nosso foco aqui é a vida, são os organismos. Então, nós começamos os nossos estudos através da menor parte, vamos dizer assim, que podemos dividir um organismo. Ou podemos definir ela como a unidade funcional da vida, que é a célula. Então, pessoal, a estrutura dos organismos, elas obedecem uma sequência que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vamos aqui, acompanhe as figuras. Primeira sequência. Pessoal, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é uma organela. Sabiam o que é uma organela? Uma organela é um pequeno órgão que existe dentro das células. Então imagine o tamanho que é essa parte do corpo humano. Se as células, tem células que a gente não consegue ver a olho nu, imagine a organela. Mas vamos começar dela. Então a organela, que é uma parte da célula, certo? Um espaço, uma parte maior de um organismo é a própria célula. Então é o seguinte, a célula é formada de uma série de outros pequenos órgãos, dentre eles as organelas. Então a gente tem o primeiro ponto em relação à vida. As partes da célula. Depois nós temos a célula. As células são as mais variadas. Para vocês entenderem as diferenças das células, tem as células sanguíneas, tem as células musculares, tem dos tecidos musculosos, dos músculos. Então, mais não. Tem as células ósseas, que são as células dos ossos. Então, são os mais variados tipos de célula. Um conjunto de células, pessoal, um conjunto de células, forma isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Forma um tecido, certo? Um conjunto de células forma um tecido. Então, nós temos o tecido muscular, que é o músculo como um todo. Tem o tecido da pele, o fio de cabelo, que por sinal o meu já está acabando, viu? Não era nem para ter baixado para mostrar que o negócio está desalinhado. Mas assim, vamos aqui desse, tá branco. Ale, minha Nossa Senhora. Vamos dar sobrancelha, que tem de sobra. O fio de cabelo é um tecido. Então, o que é um tecido? É um conjunto de células. Então, um conjunto de células forma um tecido. Mas, continuando o nosso esquema de estrutura do corpo, vem uma outra parte. Que é essa aqui. Para quem não conhece, deixa eu apresentar a vocês. Esse que eu estou colocando agora é um órgão. Esse órgão é o estômago. É para onde vai a boia da gente, para ela ser dissolvida em partículas menores e dessa forma ser
absorvida pelo nosso organismo. Certo? Então, olha a sequência aí. Temos as partes da célula, a célula, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma os órgãos. E aí, o coração é um órgão, a língua é um órgão, os pulmões são os órgãos, rim é órgão, fígado é órgão. E esses órgãos são formados por conjuntos de tecidos. Além dos órgãos, pessoal, nós temos os sistemas. Pronto. Fabinho, por que esse sistema você vai colocar? Bom, eu vou colocar esse sistema, está me cobrindo aqui um pouco, mas eu vou dar uma puxadinha. Esse sistema é o sistema digestório, que vai ser a nossa próxima aula. Sistema digestório, ele é o responsável de fazer o aproveitamento dos alimentos que nós ingerimos para a manutenção da vida. Esse sistema, ele transforma os alimentos em compostos simples que, através da corrente sanguínea, são enviados para o resto do corpo. Então, temos aí partes da célula, a célula, tecidos, órgãos, sistemas e, por último, pessoal, temos MOA, temos o corpo. Então, um conjunto de tecidos forma o corpo. Deixa eu colocar aqui. Só tem espaço para 5 fotos, certo? Então, vamos ficar aqui, o exemplo sou eu. Então, eu tenho o sistema digestório, sistema respiratório, sistema excretório, que é o urinário. Tenho o sistema nervoso, que coordena as funções. Então, temos uma série de sistemas. Então, o corpo humano pode ser comparado sim a uma fábrica. Cada peça fazendo a sua função. A gente começa a morrer quando partes dessas que eu mostrei aqui começam a falhar, começam a dar defeito. E aí, eu não sei se vocês ouviram falar, todo mundo já ouviu, eu acho. Fulano morreu por conta da falência múltipla dos órgãos. Ou seja, os órgãos foram falhando, coração, fígado, intestino e por aí vai. E aí deixa de fazer as funções, comprometendo todo o corpo humano. Então, pessoal, por hoje é só. E na próxima aula iremos falar sobre sistema digestório e nutrição como uma das funções da conservação do indivíduo, da conservação da vida. Valeu, pessoal, um forte abraço e fiquem ligados. E não se acanhem a se inscrever no canal Vida do Professor, para dar moral aqui, Fabinho. E convidem seus colegas. Até esse mês, eu quero no mínimo mais 300 inscrições no meu canal. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Ajudem a gente a divulgar o nosso trabalho.